Nós estamos chegando ao final da Copa do Mundo da Rússia, faltam apenas 3 jogos agora. Hoje à tarde, a Inglaterra enfrenta a Croácia e quem vencer vai enfrentar a França na final. Olha só, aí a França pela 3ª vez em 6 Copas, chegando à final da competição. Muito bem, a gente acompanhou a eliminação da Argentina, da Alemanha. A Alemanha foi a primeira a sair, depois Portugal, depois a Argentina e tantas outras seleções, a Espanha, campeã do mundo também. E a gente vem se perguntando o que está acontecendo com essa Copa da Rússia, tirando a Inglaterra, que é campeã mundial, e também a França, que é campeã mundial. Nós tínhamos, né, a Bélgica e agora temos a Croácia, que não tem título mundial ainda. Mas pra gente falar de Copa do Mundo, aqui na CBN, a gente convida quem entende do assunto. E hoje o nosso convidado aqui do Papo de Redação é o colega Arthur Mário. Bom dia, Arthur. Bom dia, Otávio. Um grande abraço a toda a equipe. Um abraço a todos vocês. Estou muito feliz novamente aqui nesse Papo de Redação. Seja bem-vindo. Para dar uns pitaquinhos aí, né? E muito feliz também com você. Sempre tô ouvindo Oscar, Ulisses, hoje. Os craques, uma narração, né? Enfim. Meu amigo, né? Oscar, né? Convivi, fiz algumas coberturas ao lado dele também. Como o Paulo Nonato tá lá com vocês, né? Com a CBN. Oscar Ulisses é o nosso locutor oficial, vai transmitir a final da Copa, com certeza, vai ser o... E o Paulo Nonato, que tá lá em Moscou, dando diariamente também as informações, trazendo tudo que acontece lá na Copa da Rússia. Arthur Mário, eu quero saber o seguinte, essa Copa, o que mais te surpreendeu negativamente? O que essa Copa marca de negativo, acho que são pouquíssimas situações. A Rússia se abriu para o mundo, né? Acho que a Rússia com a Copa quebra paradigmas, né? Porque se abriu para o mundo, né? Mais ainda, né? Mais ainda. Temos que conhecer muito mais do que já conhecemos. A grande potência, enfim. Talvez um aspecto negativo, olhando para nós, né? Eu acho que o nosso ufanismo de brasileiros, enfim, no país do futebol, o negativo não é só na questão da Copa do Mundo, em qualquer modalidade esportiva. Nós temos uma cultura muito triste de valorizar só o campeão, né, Otávio? Então, se não for primeiro lugar, né, numa Copa do Mundo, se não ganhar o título, enfim, é assim também num Campeonato Brasileiro e em outras modalidades esportivas, né? Na nossa cultura brasileira, há esse aspecto negativo. Quer dizer, se a gente não leva a conquista máxima, a gente acaba deixando de olhar outros e outros aspectos de um evento, né? Porque até nas redes sociais entra, e na questão do Brasil, em função da agenda eleitoral, na Rússia, todo mundo já pega no pé, né? O Putin, ele foi reeleito antes da Copa, né? Nós vamos eleger o presidente. Mas na Copa passada de 2014, o Brasil tomou aí de 7-1 e a Dilma foi reeleita mesmo assim, ou seja, não teve uma influência direta nessa situação. Exatamente. Parece que não há uma correlação aí, né? Aparenta que há e na verdade não há. E nós precisamos gostar das duas coisas, né? Não é porque nós temos problemas seríssimos no nosso país de ordem política que não devemos torcer para nossa seleção. Vocês devem ter debatido isso também. Sim, bastante. Agora, Lucas Mamédio, qual seleção foi pior na sua avaliação? A de 2014 ou essa? A de 2014. Não só porque tomou 7-1. Não. É de 2014, para mim, tecnicamente, peça por peça, conjunto, treinamento, tudo para mim ela era inferior. Em todos os aspectos. Quem que era o apesar de que o centroavante dessa foi muito contestado, mas nós temos pelo menos duas opções. O Gabriel Jesus e o Firmino são duas opções interessantes para o centroavante. Quem eram as opções da última? Fred e Jô. Não há comparações na minha concepção. Mas o Gabriel Jesus passar em branco na Copa do Mundo sem nenhum golzinho, hein, Arthur Mário? Olha, Otávio Neto, claro que não podemos viver na saudade. Camisa 9. Aí você pega o Ronaldo Fenômeno com 15 gols de Copa do Mundo. A camisa 9 não caiu bem no Gabriel Jesus nessa Copa do Mundo. Muita gente sabe. Vale lembrar que o Gabriel Jesus ainda é o artilheiro do Tite na seleção brasileira. É claro que ele deixou a desejar durante a Copa, mas de todas as pessoas que eu vi falando sobre ele, que estavam relacionadas à seleção, os jornalistas, eles falavam, realmente, não marcou gol, mas sempre tinha aquela parte da defesa. Não, o Gabriel Jesus é importante taticamente. Um centroavante correr 10 quilômetros é a mesma coisa. Ele só correu menos que o Casemiro, que era o cão de guarda da defesa. Significa que centroavante tem que correr 3 e fazer 10 gols. O que é que te surpreendeu positivamente? Olha, na Copa e na seleção brasileira, de positivo que fica, Otávio, é o seguinte aspecto.
o futebol no mundo globalizado, ele chegou aos picos, ele chegou na África, ele chegou na Ásia, enfim. O futebol chegou no Japão, né? Com Zico, que foi contratado para fazer a criança japonesa gostar do futebol. Zico, ídolo, um cara muito humilde, diferente do Neymar. E o Japão até que foi bem nessa Copa. Né? Olha, foi tão bem. Eu falava do Japão, né? Naquela primeira participação nossa aqui no Papo de Redação. Preste atenção no Japão. O Paulo Roberto Falcão, ele falava, o fenômeno Bélgica, o Falcão foi o único comentarista, né? Como ex-craque, jogou na Europa, tá comentando futebol na televisão brasileira. Ó, presta atenção na Bélgica. Fez uma super campanha nas eliminatórias da Copa, onde a Itália não veio. A Itália não veio pra Copa, Holanda, enfim. Então, o futebol, ele, diferentemente de outras modalidades esportivas, o futebol sempre foi e será surpreendente, né? Então, de positivo, eu vejo o futebol japonês, não só a seleção, mas o futebol nos clubes do Japão é um aspecto muito positivo. O futebol africano, que nessa Copa a gente esperava alguma surpresa, não surpreendeu, né? Como outras Copas do Mundo. Não foi tão longe, não é? É verdade. A questão da Bélgica é a surpresa positiva. Foi. Né? Concordo com você. Os grandes estudiosos do futebol dizem que depois da Laranja Mecânica em 74, o futebol da Holanda, de Cruyff, né? De tantos e tantos craques do futebol mundial naquela oportunidade, não houve renovações. Aí, o aspecto que chama atenção para o nosso futebol brasileiro é a questão da nossa escola, né? Nós temos uma opinião local aqui muito interessante, o mestre Francisco Gonçalves, ídolo do Comercial, encerrou a carreira em 74, jogou com o Pelé na seleção do Exército. Eu entrevistei ele na Copa do Mundo passada. Ele dizia bem assim: Arthur, o nosso maior problema não são os técnicos, é uma geração toda que está perdida. Tentamos Dunga, Mano Menezes, Tite, enfim, todos gaúchos, né? Os últimos 4, 5 técnicos da seleção, pelo espírito de liderança que o gaúcho tem, é um aspecto positivo deles. Na verdade, o Brasil tentou imitar o futebol europeu, diz assim o mestre Gonça, foi um grande volante do futebol brasileiro. Mas as avessas, imitou as avessas. Não aprendemos a jogar o futebol europeu e descaracterizamos a nossa escola de jogar o jeito brasileiro de jogar. Eu li algo muito importante também sobre o Neymar. Eu acredito que o Neymar, ele era a nossa grande esperança, acabou no último jogo, ele ficou apavorado tentando fazer aquilo que ele faz no clube às vezes, né? Mas aí você tem os comentaristas, você tem a imprensa de modo geral tratando o Neymar como o menino Neymar. O cara já tem 26 anos de idade, gente. O cara já é um homem feito, formado. Com 19 aí, pois né? Não tem mais aquela conversa de um menino. Essa desculpa garoto. Não fala mais. Sim, então, mas a imprensa também tem um papel preponderante no sentido de fazer com que a gente também cobre e olhe pro camarada como um homem feito que tem responsabilidades. Né? Eu acho que o Neymar é muito cobrado. Eu acho que ele é cobrado. Sim, mas a visão de que nós estamos diante de um garoto. Eu acho que a desculpa não pode vir daí, 6 né? anos de idade? Nossa, já passou da hora de ser. Assim, e sinceramente eu não acho. Eu acho que a CBF errou em várias contratações de técnicos. O Dunga, a primeira vez foi um erro, a segunda vez foi uma brincadeira com a cara do torcedor da seleção. O Mano Menezes também talvez tenha sido precipitado, mas quando ele foi contratado, eu não me lembro de alguém ter falado, nossa, que tragédia. Quando o Mano era uma esperança positiva, né? E o Tite também. E veja, o Joachim Löw, que é o técnico da Alemanha, foi contratado em 2006. Ele veio a ser campeão quando? Em 2014. Então, quer dizer, ele perdeu 2 Copas. Não quer dizer que um técnico perder uma Copa é uma tragédia. Eu acho que o Tite fez um trabalho bom. Do tempo que ele pegou a seleção brasileira, basta lembrar como que ela estava. Foi humilhado em 2 Copas Américas aqui. A autoestima foi completamente recuperada. Chegou em primeiro, favorito, o time jogando bem. Deu um calor na Bélgica. Perdeu porque alguém tem que ganhar. Mas assim, eu acho que o Tite fez um bom trabalho e não pode ser avaliado como um técnico tanto que deve continuar, né? Deve continuar no comando da seleção. Vamos agora para o rápido intervalo e na sequência voltamos para continuar conversando aqui com o Arthur Mário, nosso convidado de hoje do Papo de Redação. Agora em Campo Grande, a gente está aqui nos estúdios recebendo para o nosso Papo de Redação desta quarta-feira, Arthur Mário, comentarista esportivo, sabe tudo de futebol. Quero te perguntar agora. Ontem nós tivemos aí, Lucas Mamédio, a seleção carrasca do Brasil, a Bélgica,
perdendo de 1-0 para a França. Para outra carrasca, né? Essa outra carrasca histórica também, né? A França garantiu sua vaga na final. Hoje, daqui a pouco mais, a CBN vai transmitir Inglaterra e Croácia. Qual que é a sua opinião, Arthur Mário? Olha, eu creio que a Inglaterra, por uma questão de tradição e pela renovação, né? O Lucas lembrou muito bem, um resultado de classificação em Copa do Mundo, ele não se dá no ano ou até nas eliminatórias, se dá muito mais pelo trabalho que não tem visibilidade, né? A comissão técnica é um trabalho feito a longo prazo, médio e longo prazo. A Inglaterra fez esse dever de casa, começou um trabalho já há muito tempo visando o Mundial da Rússia. A Inglaterra tem ganhado muito campeonato de base. Eu creio que classifica a Inglaterra, sim. Você aposta, né? Aposta a Inglaterra. E você, Lucas? Eu acho que a Inglaterra vai passar pela Croácia. Eu acho. Eu vejo mais peso na Croácia. Eu acho assim que os atletas da Inglaterra, eles estão mais acostumados com... É claro que nós temos grandes atletas da Croácia, por exemplo, na Liga Espanhola, mas todos os atletas da Inglaterra jogam na Inglaterra, na Premier League, que é a liga hoje, atualmente mais disputada do mundo, né? E eu acho que eles têm mais essa coisa de equipe. Se eles conseguirem, por exemplo, se você não, até perguntando para o Arthur, se eles anulam o Modric, que é o motorzinho da Croácia, quem que faz a função? Desmonta a Croácia. É difícil fazer, mas você consegue. Já na minha concepção, a Inglaterra tem mais opções, não é um cara só que fica. Há peso nessa tua tese, sim, por conta de que quando uma seleção depende muito de um jogador e ele é neutralizado, ou uma ou duas peças, enfim, você desmonta, né? E a Bélgica, ela, comparando com o jogo em que ela se classificou em cima do Brasil, foi mais ou menos isso. Você veja que a seleção brasileira, ela pecou psicologicamente, emocionalmente, né? Não foi bem, por conta do sistema de marcação que o técnico da Bélgica impôs à seleção brasileira. Nas declarações antes do jogo, reconheceu, jogou a seleção brasileira lá em cima. Ele foi bem. Mas ele tinha uma convicção que o Brasil não estava bem. Pega o segundo jogo, Costa Rica. O Brasil, rapaz, olha, Costa Rica sem tradição nenhuma, nós fomos ganhar nos 5 minutos finais acréscimo. Ali foi um sintoma de que o título não estava bem. E lembrando que o Brasil ganhou da Croácia, né? Nos amistosos pré-copa, o Brasil ganhou de 2-0 da Croácia. É verdade, foi um fato marcante. Bom, a gente sabe que domingo acaba a festa, né? Foram 32 seleções. Tivemos algumas decepções, jogos, né? A maior decepção para você? A Alemanha saindo na primeira fase. Foi a maior decepção? A Espanha também, que saiu nas oitavas, que é aquele timaço. Só que tem que colocar que já estava no mata-mata e contra o time da casa, né? Que é a Rússia. Então, talvez isso tenha. Mas eu acho que a Alemanha, eu acho que foi, né? A maior decepção dessa Copa. A maior decepção muito mais do que a própria Argentina, né? Porque o jeito alemão de ser, né? O alemão, né? No seu sistema racional de organização, enfim e tal. A Argentina não, né? Latinos como a gente, né? A emoção às vezes pesa muito, né? O Uruguai também pecou muito, perdeu por causa do Cavani. O Cavani, se estivesse em campo ali, poderia ter feito a diferença no time do Uruguai. Olha, há jogador que pesa num sistema de jogo, né? A ausência do Cavani foi marcante mesmo, bem lembrado por você na questão da Alves Celeste. O português Cristiano Ronaldo bem que tentou, mas o time é fraco, né? Mas já foi melhor que a Copa de 2014. Tá o Lucas aí que é estudioso, se você for lembrar a Copa de 2014 no Brasil, eu e Paulo Nonato, nós estávamos em Brasília, acompanhamos 2 jogos da seleção portuguesa, fase, né? Portugal, olha, que tristeza que foi aquela geração, ainda bem que renovou, veio melhor agora em 2018. Ganharam a Eurocopa, né? Ganharam, mas não se discute muito se o time porque são dois, sempre tem esse antagonismo, né? Messi e Cristiano Ronaldo. Isso. E nas seleções, quem conseguiu fazer mais e quem é mais protagonista, né? Nas suas respectivas seleções. E aí tem muito essa discussão, mas o time da Argentina ajuda menos que o de Portugal, o time de Portugal ajuda mais que o outro. Nome por nome, o time da Argentina tem mais peso que o de Portugal, né? Você tem Di Maria, Higuaín, Mascherano, vários. Tirando o Messi, né? Claro. Mas juntos eles não conseguem fazer muita coisa, não. Viu? Se classificaram, né? Bem na Bacia das Almas, a Argentina, e depois foi atropelada. Agora, a Copa, ela mostra, Otávio, a importância do futebol no mundo, né? Esse discurso, por exemplo, do Brasil,
E nessa Copa foi tão interessante. 2014 nós tínhamos a Copa do Mundo com o povo se manifestando ao redor dos estádios, protestos, enfim. Eu fico imaginando aqui como é que o Brasil deu conta daquela Copa do Mundo, com tantas manifestações, né? Belo Horizonte, Brasília, nem tanto, Belo Horizonte, São Paulo, enfim. E aí, a Copa, ela vai se encerrar com uma série de aspectos interessantes. Acho que o aspecto maior é o seguinte, é que o futebol cresce de importância no mundo. O futebol é um fenômeno, né? Não queiram misturar a questão da paixão esportiva com a questão da política, de problemas de algumas nações, né? A África parou, mesmo não tendo seleções, os países africanos em que os povos são apaixonados por futebol continuam parando para ver Copa do Mundo. Europa para ver Copa do Mundo. Estados Unidos que não sabe a Copa. Né? Eu acho que existe um certo oportunismo, Otávio, nas manifestações que misturam política e esporte. Sim. Eu acho que assim, o brasileiro que já sofre tanto, e outros países latinos também, com um monte de questões, você ainda vai ceifar e vai fazer com que ele não possa comemorar. Talvez a única coisa em que a gente, por enquanto, consegue ficar alegre, né, que é futebol e outro esporte é escapismo. Não dá para misturar. Lucas, me dá um minutinho, porque nós vamos agora até a Assembleia Legislativa, onde o Rony Cruz tem informações pra gente. Ele está lá e tem ele conversou com o deputado Paulo Silf. Vamos a essa entrevista do Rony aqui na CBN. Nós conversamos agora com o deputado Paulo Silf, do MDB, sobre a recente decisão da Justiça que impede o governo de Mato Grosso do Sul de contratar empresas para o término das obras do Aquário do Pantanal sem licitação. Deputado, primeiro eu gostaria que o senhor fizesse um breve comentário a respeito dessa decisão. Isso eles estão já há 3 anos e meio que eles poderiam ter feito isso, que eles poderiam ter reativado a obra do aquário, que inclusive o doutor André Putinelli, ex-governador, ele deixou dinheiro, ele prova que ele deixou dinheiro para a conclusão do aquário. Mas eles quiseram fazer todo esse rebuliço aí, um estardalhaço, sem necessidade, e eu tenho certeza que isso vai ser mostrado bem transparente na campanha, nos debates, para a população ver quem está falando a verdade. Uma última pergunta. O Aquário do Pantanal é um fardo para o PMDB, principalmente para o André Putinelli? Fardo? Não, acredito que não. Eu penso que o Aquário do Pantanal é uma obra que todo sul-mato-grossense queria. Claro que nós queremos leitos de UTI, que nós queremos escolas, CEINFs, mas você pode fazer tudo isso e ter uma obra da envergadura do Aquário do Pantanal que ia trazer recursos financeiros, ia melhorar o turismo. Campo Grande seria um polo de visitação que hoje não é, para que pudessem ir para Bonito, pudessem ir a Ponta Porã, pudessem ir para as serras do Mato Grosso do Sul. Nós teríamos só agregar valores para o nosso estado. Olha, Arthur Mara, a gente tem debatido aqui a questão do Aquário do Pantanal. É claro que nós não vamos entrar nessa questão aqui, mas só para complementar aí o discurso do deputado Paulo Silf, a gente sabe que o Aquário vai ganhar destaque numa campanha eleitoral, Lucas Mamed, onde os principais problemas não estão ligados ao aquário, e sim a segurança pública, saúde, educação, emprego, infraestrutura, mas esse é um tema para a gente debater depois, porque eu quero saber agora do Arthur Mário, voltando a falar de Copa da Rússia. Arthur Mário, o que é que você espera que seja feito agora nessa nossa seleção brasileira que não conseguiu atingir o objetivo? Primeiro que a cúpula da CBF, Primeiro não contratar o Dunga, né? Já dá. Eu acho que assim, a cúpula da Confederação Brasileira de Futebol, cujo presidente já está eleito e vai assumir 2019, né? 2019, enfim. Isso. Que ele se inspire, né? Que ele se inspire nos grandes momentos que o futebol brasileiro viveu, principalmente na gestão. Há um marco histórico na gestão do futebol. Nós tínhamos craques de futebol, nós tínhamos futebol moleque, enfim. 58, a Copa da Suécia, aquela que provocou um documentário muito bacana de jornalistas europeus, né? 1958, o ano que o mundo descobriu o Brasil. Isso. Ali nós temos um fator determinante que é a questão da gestão e da visão da gestão do futebol, implantada na seleção brasileira por um cara que nunca foi presidente da CBD, nem da CBF, nem presidiu o time em que ele era diretor, né? Trata-se do Marechal da Vitória, o homem das comunicações de São Paulo, né? O cara do rádio depois da televisão, Paulo Machado de Carvalho. Paulo Machado de Carvalho,
ele apaixonado pelo futebol e um grande gestor na comunicação, né? Emissora de rádio em São Paulo, depois televisão. Ele, um homem muito bem sucedido, ele vai para a comissão técnica e implanta algumas teses e alguns valores, primeiro de respeito aos jogadores, valorizando os mais experientes, os mais vividos, né? E aí estabelece uma outra forma de fazer a gestão da seleção brasileira. E depois de 58, a metodologia que ele aplicou foi repetida até o tricampeonato do México, enfim. O Brasil renovou o conceito de representatividade num torneio mundial tão importante. Dr. Paulo Machado de Carvalho, ele consegue colocar isso. Não é possível a CBF querer fazer a seleção brasileira sem levar em consideração o trabalho de base para a própria seleção olímpica, né? Que deve ser a base, como as seleções europeias. Precisa que renovar agora quase que tudo dentro da seleção. Exatamente. Né? Já que o Tite vai ficar, mas eu queria aproveitar esse momento aqui para dizer, na minha avaliação, até pedir desculpa para o torcedor brasileiro, mas a seleção brasileira perdeu esse jogo contra a Bélgica, porque eu não usei a mesma camisa do jogo anterior. Eu preciso revelar isso aqui. Então, perigoso as pessoas descobrirem. Todo mundo tem um pouquinho de culpa quando o time perde, né? Eu acho que foi porque eu não fiz a mesma coisa do jogo passado, deu certo, eu não fiz nesse. Olha só, nós temos uma imprensa super apaixonada, né? Que leva muito ao ufanismo, nós precisamos também, comentaristas, narradores, enfim. Crítica é importante, você falou tudo agora. Nós temos que mudar a concepção, o jornalismo brasileiro precisa tratar a seleção de forma diferente, como você disse, estão mimando muito o Neymar. Pelo amor de Deus. Autocrítica para os jornalistas. O cara se aposenta com a ideia de que é um menino. O jornalismo esportivo, eu, como jornalista, eu posso falar que ele é local de fala, né? A gente às vezes peca muito em algumas análises, assim, e outra, as rodas de conversa como essas daqui, às vezes, elas vão por uns caminhos que não são pessoal, interessantes, né? Misturam o meio pessoal não gosto da cara dele, já fez então vou falar mal dele aqui, porque a chance que eu tenho de usar o microfone para atacar. E é hiperespeculação de tudo, são horas falando sobre hipóteses que não são, é impossível quase de confirmar, então vale sim uma autocrítica de como nós jornalistas tratamos, né? O esporte, a seleção também, porque é uma coisa a ser revista que pode refletir também. O outro aspecto é o nosso jornalismo focar a questão da gestão, né? Nós temos um jornalismo brasileiro discutindo se foi lateral, não foi, o árbitro de vídeo, gente... Você gostou do VAR? Você achou que o VAR vai Quando eu estive no programa, lembra que eu disse que era contra? Eu me curvo ao VAR. Eu acho que eu sempre achei que poderia ser positivo e foi. E foi. Altamente positivo. Eu retiro aquela minha opinião do início da Copa do Mundo, eu concordo agora. Você pega, por exemplo, um dos gols, se não me engano, foi da Coreia lá, o que o cara atrasou a bola e foi no VAR e deu gol. Se não fosse isso, não seria gol. Corrigiu muitas. Eu acho que algumas arestas precisam ser aparadas. Por exemplo, o pênalti que dizem que foi do Company no Gabriel Jesus, né? Com certeza. Esse é o pênalti do Lucas Nanguede. Com certeza, o juiz foi avisado: olha, pode ter sido pênalti. Eu só acho que tem que tornar obrigação quando o VAR falar, porque o juiz de campo é soberano. Se o cara falar do VAR foi pênalti, mas se o cara é soberano, não tem que ter VAR, ele não tem mais que ser soberano. Então, acho que a autoridade do futebol tem que ser dividida. Agora que existe o VAR, tem que chegar e falar assim: olha, quando o árbitro de vídeo fala, juiz, talvez possa ter sido pênalti. A partir do momento que ele comunica o juiz, eu acho que o juiz é obrigado. Eu concordo com você. Eu acho que esse é um aspecto que a gente tem que corrigir. Mas foi uma surpresa boa, né? Olha, interessante, eu gostei. Eu não gostava, achava que poderia estragar aquele encantamento, né? E ainda sobre o futuro da seleção brasileira. A CBF precisa repensar o futebol como um todo. Porque se a seleção vai mal, é por conta de outras questões que não estão indo bem no futebol brasileiro. Na questão do calendário, na questão da Lei Pelé sobre alguns aspectos aí, né? A questão do atleta que joga nos clubes brasileiros e que não são convocados, que não vão para a seleção. Pois né? O técnico, ele acaba levando os jogadores que ele conhece, como o Lazzaroni. Faltou o Diego nessa seleção? Olha, poderia, né? Arthur do Grêmio e outros nomes aí, enfim. A questão da comissão técnica e médica, olha só, quanto jogador bichado. Paulo César Caju falou disso aí, né? Como é que leva tanta gente assim? Como é que convoca jogadores
nessas condições. O que você achou do Fernandinho no último jogo? Tão contestado, tirando aqui os lamentáveis atos contra o jogador, todo mundo está sujeito a fazer um gol desse contra num jogo decisivo. Você acha que o Fernandinho tinha lugar ali ou ele poderia ter sido substituído ou tinha um outro jogador para ficar no lugar dele? Olha, não tinha, né? Tecnicamente ele era o melhor, ele teve que jogar. E tinha até entrado bem, né? Uma pena. Os outros jogos ele entrou bem. Falha humana de atleta, puxa, todo jogador é passível de cometer falhas e erros, enfim, não só acerto. Não condenei, não condeno de forma nenhuma. Né? Mas aí ele acaba... mancha a imagem do jogador. Olha, complicadíssimo, né? Fica ruim para ele. Agora, nós tínhamos jogadores aqui no Brasil que poderiam estar, né? Em clubes aqui do Brasil que poderiam estar convocados, como, por exemplo, o Lazzaroni levou jogadores que ele conhecia em 90 na Itália. Foi a pior campanha. Olha só, né? A gente estava lá, Lucas, né? Mamed, você acha que o Dunga é um problema? Você não conheceu o Sebastião? Ele não levou o Neto, que foi o melhor jogador da temporada, e no 89, 90, ele não convocou o Neto, do Corinthians. Exatamente. Quer dizer, não ter levado o Neto é um negócio absurdo. O Neto é ressentido até hoje, né? Toda vez que o Neto fala da Copa 90, ele fala, era a Copa que eu deveria ter ido. 10h56, chegamos na fase final aqui do nosso papo de redação, que também fala da fase final da Copa da Rússia, Lucas Mamédio. Qual que é a sua grande dúvida, pergunta, o que é que você espera? Eu acho que a gente tem uma questão interessante que é daqui pra frente agora. Nós temos o jogo hoje, eu acho que se a Inglaterra passar, nós teríamos aí uma final entre Inglaterra e França, né? O que você acha dessa final? Você acha que vai dar essa final? Olha, pelo que jogou a Copa, pelos preparativos, enfim, a Inglaterra, ela deve ganhar da Croácia. Agora o futebol surpreende. Eu não gosto de dar palpite, né? Vocês estão me perguntando, enfim. Uma Croácia pode, né? Dependendo palpite derruba a gente, né? É complicado, mas enfim, pra até descontar. Meu palpite no jogo de ontem era 4-3 pra Croácia. Eu tenho uma opinião pra assim. Não, pra Bélgica? Eu acho ainda que independente de quem passe hoje, eu acho que a França, pelo que fez, não só pelo time, como vem jogando pelo que fez, é a grande favorita. Olha, concordo com você. As seleções que estão chegando chegar nas quartas de final, estão chegando às semifinais e finais, em todos esses países o futebol vai muito bem, né? Quando se fala do futebol inglês, lá nós temos sobrinhos, temos familiares, e fomos nos Jogos Olímpicos de 2012 em Londres. A paixão em torno do futebol é por conta da gestão. Por exemplo, a Inglaterra, ela tem uma característica, ela tem no seu calendário, por exemplo, uma competição que qualquer time amador da Inglaterra pode, de repente, né? Pode chegar, como já chegou, um time da última divisão ser campeão em cima de um time da primeira divisão. Enfim. Mário, eu só quero concluir esse nosso tempo aqui dizendo o seguinte: a França está classificada, vai para a final. Se a Inglaterra conseguir ganhar hoje e for para a final, ela perde essa Copa. E eu justifico a minha afirmação. Lá na Rússia está Mick Jagger, que é inglês. É verdade. Você vai em conta. O maior perfil de todas as Copas. Ele se manifestou no Twitter dizendo falou que tava enchendo o saco dele, perguntando pra quem que ele ia torcer, né? Porque ele assistiu o jogo de ontem, né? Daí ele falou, não tô torcendo por ninguém, não interessa, porque assim, chega até ele, né? Que ele é pé frio, pra que ele torce, pega Mário, a gente quer te agradecer imensamente. Deixar aí que você faça a sua avaliação final da Copa, por favor. Olha, a Copa, ela mostra que o futebol continua sendo o maior fator de relação humana no nosso planeta, uma coisa muitíssimo interessante. Segundo, que é um esporte coletivo, né? E um esporte que ajuda muito na formação do homem, que educa, que ensina na convivência, e a minha esperança é que o nosso futebol brasileiro ele possa ser resgatado naquela velha escola do nosso futebol, o que foi o futebol brasileiro até meados dos anos 80. Essa possibilidade de fazer a criança sonhar, viajar no mundo do esporte, no mundo do futebol. Afinal de contas, o Brasil deve muito ao futebol, aquilo que o nosso país extrapolou no passado, enfim, pelas conquistas em Copas do Mundo. Mas hoje o futebol está globalizado. Não adianta nós acharmos que somos ainda o que já fizemos e realizamos no passado, né? Eu acho que nós temos que deixar de ser saudosista e levar a sério, né?
dentro do futebol moderno sem perder, resgatar aqueles princípios do futebol brasileiro, né? Da irreverência, da molecagem e fazer uma renovação completa. Da ousadia, do futebol moleque em alguns momentos, né? E que possamos ainda ter uma nova forma de fazer o futebol na Confederação Brasileira de Futebol. Que venha o Qatar 2022. Obrigado, Arthur Mário. Um abraço a todos vocês. Vamos terminando por aqui o nosso CBN Campo Grande, Lucas Mamédio. Eu que agradeço a presença do Arthur, também os ouvintes que ficaram conosco até o momento. Até amanhã. Até amanhã a todos. Obrigado por acompanharem o nosso CBN Campo Grande. Muito obrigado a todos que participaram e nos ajudaram em mais essa edição. Mais detalhes, mais informações você acompanha no nosso cbncampogrande.com.br. Uma ótima tarde a todos. Lembrando que daqui a pouquinho tem transmissão de Inglaterra e Croácia ao vivo aqui na CBN.